2017. Ano da Palavra. Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. As bem-aventuranças. A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria poder me dirigir a você mais uma vez, querido professor, querido superintendente, e também pastor e possivelmente jovens que estejam estudando a nossa lição nesse trimestre, que nós estaremos abordando o Sermão do Monte, o mais célebre dos sermões do Senhor Jesus Cristo. Ele proferiu muitos outros sermões, mas sem dúvida alguma o Sermão do Monte é o mais conhecido de todos. A sua versão feita por Mateus é a versão que nós estaremos abordando. Ela, portanto, é bem maior quando se compara com a versão de Lucas, que vai da parte B do versículo 20 até o versículo 49 do capítulo 6 de Lucas. Nós estaremos abordando o texto de Mateus, que compreende os capítulos 6 a 7. Nós temos 111 versículos, mas a fala do Senhor Jesus Cristo, ela na verdade compreende 107 desses versículos. Por quê? A abertura do capítulo 5, os versículos 1 e 2 são provenientes da pena de Mateus, e os versículos 28 e 29, que conclui também o sermão, são também da pena de Mateus. Então nós temos 107 versículos do Sermão do Monte na versão de Mateus, esses versículos, é a totalidade daquilo que foi proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Dizer que esse sermão é muito importante, dizer que esse sermão é lindo na sua forma, no seu conteúdo, são coisas redundantes. Há bons, excelentes comentários sobre o Sermão do Monte, que já foram elaborados há muitos anos. Na verdade, a discussão acerca do Sermão do Monte é uma discussão que se arrasta desde o primeiro século. O que o Senhor Jesus Cristo proferiu é uma nova lei. Instituiu Jesus Cristo uma lei ainda mais difícil de se cumprir do que a lei mosaica. O que é, na verdade, o conteúdo do Sermão do Monte? Em que consiste os seus enunciados? O que significa o que o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte? Qual é, de fato, o significado deste importante sermão? E então nós temos aí várias questões para ser abordadas durante este segundo trimestre de 2017, o Sermão do Monte. Nós tivemos a responsabilidade, mas também a alegria e o prazer de se debruçar sobre esse texto, conhecê-lo melhor, e eu confesso, sem nenhum constrangimento aqui aos irmãos, que o conhecimento que tinha desse texto antes desse comentário que nós precisamos fazer era um conhecimento
muito panorâmico, muito ligeiro, muito geral. Mas quando a gente se debruça sobre um texto dessa natureza e se põe a pesquisá-lo e se põe a estudá-lo, então nós vemos que ele tem muito a nos ensinar, muito mais do que aquilo que nós presumimos superficialmente. O Sermão do Monte não é apenas, ele não consiste apenas das bem-aventuranças, da mais conhecida oração do mundo, a oração do Pai Nosso. Também não se restringe à regra de ouro. O Sermão do Monte vai muito além. Existem muitos detalhes que são significativos e são importantes para que nós venhamos a entender minimamente o que de fato significou no mundo daquela época, o impacto que gerou e o impacto que ainda gera esse sermão para as nossas vidas. Portanto, na aula de hoje, que é a primeira, é muito interessante que você faça essa abordagem, a abordagem panorâmica do Sermão do Monte, apesar de que tem uma temática, né, já definida, as bem-aventuranças, mas é muito importante que o professor, né, ele consiga, de fato, dar essa visão panorâmica do Sermão do Monte. Como é que você vai fazer isso? Você tem auxílios, né? Obviamente na própria lição do professor já encontram-se auxílios para você fazer isso. Nós temos o livro do trimestre, que também acompanha a lição, segue a mesma temática, mas ele tem um caráter de expandir o assunto e também complementá-lo. Eu posso dizer seguramente aos irmãos, acerca do livro O Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus, que não é uma repetição do que está escrito na lição. Ele realmente expande esse conteúdo e traz algo muito diferente daquilo que está na lição. Em que sentido? A lição, ela se deteve na análise dos versículos, tal como nós encontramos aqui no texto bíblico. Já o livro, ele se deteve em estudar a história por trás desse texto. O que é que está por trás do texto do Sermão do Monte? Em que consiste a natureza desse texto? Por exemplo, você, ao fazer uma comparação interlinear, colocando lado a lado o Sermão do Monte de Mateus e o Sermão da Planície de Lucas, é importante fazer essa observação, porque conquanto Mateus coloca Jesus Cristo sobre um monte, Lucas diz o mesmo sermão, dizendo que ele foi proferido em uma planície. O que é que isso significa? Muito mais importante do que a questão geográfica é a questão do propósito teológico de ambos os livros. Lucas escreve dentro de uma outra perspectiva para uma linha bastante definida. Ele escreve a uma pessoa da sociedade, chamado Teófilo, o qual provavelmente seja um aristocrata, uma pessoa importante, e a sua comunidade. Mateus, diferentemente, escreve a uma comunidade formada por crentes judeus, pessoas que haviam se convertido ao cristianismo e que, portanto, precisavam ver Jesus Cristo como o grande substituto de Moisés, como o grande mestre. E Moisés profere, por exemplo, a lei de uma montanha. Então ele coloca Jesus Cristo na posição dos grandes rabinos da antiguidade, também sobre uma montanha. Então a geografia não é tão importante, mas o significado desse sermão ter sido proferido nesta ocasião. Mas aí vemos, quando fazemos a comparação interlinear, que há muito mais texto em Mateus do que em Lucas. Mas muito texto que temos no Sermão do Monte de Mateus se encontra em outras partes, por exemplo, do Evangelho de Lucas, o que nos levaria a perguntar, por que isso? E no comentário Bickle, o volume 6, né, é o primeiro livro do comentário do Novo Testamento, nós temos 5 volumes do Antigo e 5 volumes do Novo. O 6º volume, né, do comentário Bickle, que é o primeiro que comenta os Evangelhos e Atos, o comentarista coloca que Mateus tem algumas características importantes do seu evangelho, sendo que a primeira delas é que é o mais judaico de todos, e a segunda grande característica é que Mateus também dos evangelistas, ele faz um arranjo muito sistemático. O que isso significa? Que muito provavelmente o sermão não foi proferido de uma só vez, ele foi proferido em outras vezes. E Mateus tenha feito, coligiu o material todo e colocou
de forma sistemática no Sermão do Monte que nós encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Portanto, o primeiro texto, a primeira porção que trata das bem-aventuranças, ele na verdade é utilizado para diversas coisas. Nós vemos muita gente utilizando o Sermão do Monte, os seus primeiros versículos, assim para que os primeiros 12 versículos, na verdade, as bem-aventuranças começam no versículo 3 e se estendem até o versículo 11, e o versículo 12 tem uma conclusão. As bem-aventuranças são, na verdade, utilizadas de maneira muito equivocada. Primeiro que elas são, evidentemente, contrassensuais. São realmente chocantes, porque ela coloca como felizes, ou melhor, a palavra que melhor traduz a bem-aventurança não seria mesmo felizes, e sim abençoados, seria mais apropriado. Abençoados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim o Senhor segue: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E uma série de observações da condição em que os judeus que haviam aceitado a mensagem do Evangelho se encontravam. Dentro de uma sociedade que esperava um Messias, em categorias políticas e também guerreiras ou bélicas, um homem singelo, simples como Jesus, não foi bem acolhido. E aqueles que o acolheram ficaram no ostracismo, ficaram esquecidos, e, portanto, diante dessa situação causada pelo fato deles terem aceitado a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, foi que o Senhor agora profere que eles são abençoados. Abençoados porque se abdicaram de terem um reino estabelecido pela força política, abençoados porque se abdicaram de ter o estabelecimento do reino por qualquer outro tipo de força a não ser pela confiança em Deus. Portanto, essa primeira lição é uma grande oportunidade de nós contrapormos o cristianismo quantitativo e materialista que nós estamos atravessando pelo cristianismo evidentemente trazido pelo Senhor, que é desprovido de qualquer interesse pessoal e que é completamente paradoxal para os padrões desse mundo, inclusive do cristianismo, não só de vertente, como alguém pode pensar, católica, mas também protestante, que tem se levantado nos nossos dias. Eu acredito que seja uma grande oportunidade de nós contrapormos os valores que estão colocados aí em nome de Jesus pelos valores que o próprio Jesus nos colocou. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente trimestre e que essa primeira aula possa oferecer uma oportunidade singular de você mostrar quão diferente é aqueles que de fato aceitaram a mensagem do Evangelho, receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e agora vivem sob a égide de uma justiça superior, de uma justiça diferente, a justiça do reino de Deus. Muito obrigado. CPAD, a editora da Escola Dominical.